Boa noite a todos. Meu desejo é que a graça e a paz de Jesus esteja em sua vida e na vida da sua família. Sempre uma alegria estar aqui, retornar, ver gente querida, estar nessa cidade, que é a minha cidade natal, também me faz muito bem. E alguns presentes a gente recebe quando vem para cá. Ontem foi um dia que encontrei um amigo há mais de 25 anos de amizade. A gente se conheceu, era quase do tamanho do meu filho mais velho, Reinaldinho. E aí foram quase 2 horas de conversa. Falei que ia estar aqui, ele veio, Reginaldo também. Então, uma alegria assim, da época lá, o Martinez está lá atrás. O Martinez está aí, Reinaldinho, também, daquela turma, da traquinagem, né, da bagunça. E aí é o símbolo que a graça de Deus torna gente ruim, gente boa, né? Então tá aí, mas é uma alegria estar aqui. E aí quando eu estou aqui, encontro gente que tem relação com a minha história, eu sempre convido. Tem um outro amigo que eu chamei, ontem falei com ele por telefone, o Regis. Eu acho que ele não está aí não, né? Mas falei que ia estar aqui, ele falou que não deu certeza, mas talvez estaria aqui. E o pastor Diego, a gente não encontra, né? Mas ele está muito bem acompanhado com o Tim Keller. É um presente para ele, e eu sei que também é um sacrifício. Só quem viaja e fica longe de casa sabe que a viagem é legal até o 2º dia, depois é uma tortura. Então, se hoje é o 3º, pode ter sido o 1º dia que ele já está sendo torturado lá, com vontade de estar aqui e estar perto da família, que a gente o ajude em oração. Ele falou sobre a ideia de 3 domingos, na ausência dele, falar sobre ser e fazer discípulos. E ele falou para que eu pudesse compartilhar com vocês a ideia de ser discípulo. E eu vou falar em cima da perspectiva do que é ser discípulo nesse processo da natureza de Deus sendo construído na gente, ao mesmo tempo que carregamos historicamente uma natureza caída. Como equilibrar homens caídos no caminho do Evangelho, em direção àquilo que deve se tornar. Como ir vivendo, sendo tomado pela natureza de Deus, enquanto a gente carrega uma natureza que não nos deixará. Como lidar com isso? Como administrar esse processo? Como que a gente vai ainda entendendo Jesus na caminhada? E eu vou usar uma história, um texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do 1º verso. João 21, 1º verso, até o verso 3, ok? Depois eu vou voltar para o texto e vou para o verso 15 até o verso 17. Então, mas a história é sobre esse homem chamado Pedro. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Essa é uma declaração de um homem que não está querendo tirar alguns dias de descanso ou querendo ter um trabalho, uma atividade. É uma declaração dentro de um contexto de um homem que desistiu de si mesmo, de um homem que desistiu de ser aquilo que em determinado momento encheu os olhos dele, fez o coração dele pulsar, encheu a vida dele de esperança. É uma declaração de alguém que, quando olha no espelho, não gosta do que vê.
não gosta da imagem que é refletida a partir daquilo que ele fez. É a declaração de um homem que negou o próprio Cristo depois de afirmar a ele que jamais faria isso. É a declaração de um homem que percebeu que toda a sua história escapou pelas suas mãos, não porque aquele a quem ele confiou a história não foi capaz de conduzi-la, mas que ele não foi capaz de responder ou corresponder às expectativas daquele que havia o chamado. É uma aventura que começa no primeiro capítulo de João, quando João Batista, tendo os olhos abertos de forma extraordinária, olha para o Mestre e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa visão messiânica, de entender que o filho do carpinteiro não é um filho da dona Maria e do seu José, é o Messias, ele está ali perto, junto, e ele declara isso perto de dois discípulos, um se chama André, e eles ficam fascinados pela ideia que o Mestre, o Messias chegou. E quando se aproximam dele, perguntam a ele, quem que ele pergunta aos dois discípulos e a João Batista, o que eles estão procurando? Eles dizem, nós queremos o Messias, nós estamos à procura do Mestre. E aí Jesus diz, eis aqui, eu sou o homem. E eles entram na casa de Jesus e passam um dia conversando, conhecendo do reino de Deus, e essa descoberta enche os olhos de André. Quando ele chega em casa, ele encontra o seu irmão, e com a boa notícia nos lábios, olha para ele e fala, encontrei quem a gente procurava. E aí, o filho de João, o Simão, pergunta, quem é? Ele fala, Jesus. Vamos lá falar com ele. E quando Pedro se aproxima de Jesus, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz, você é filho de João, ou melhor, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Pedro. Ele declara a Pedro que toda a história dele está agora diante dele. Eu sei de onde você veio, eu sei do seu passado, você é filho de João, eu sei da sua natureza, eu sei quem são seus pais, eu conheço toda a sua história. Eu sei de tudo que aconteceu. Eu sei o que essa história produziu em você até agora, porque tu és Simão. Você é o volúvel. Você é aquele que oscila. Você é aquele que faz afirmações sinceras e é capaz de negá-las dias depois ou horas depois. Você é esse ser vulnerável, que essa natureza de ser filho de João não conseguiu produzir o homem que você deve ser. Mas a partir de agora, existe um desígnio na sua jornada. Existe uma história que começa a ser construída a partir dessa relação. E você será chamado Pedro. Não porque você vai conseguir ser um Pedro a partir de si mesmo, mas você vai se tornar Pedro a partir daquilo que eu vou construindo na sua história, a partir da relação. E essa natureza de ser Simão, filho de João, será absorvida por uma natureza que vem do alto, que vai tornar você em um Pedro. E agora a gente vai caminhar, e você vai aprender comigo, e você vai entender o que significa ser transformado no seu coração, na sua essência. Você vai compreender a caminhada de um discípulo. Você vai entender o que é aprender dos lábios do Mestre. E a jornada começa. E Pedro vai seguindo. Tem aquela experiência extraordinária da transfiguração, onde o céu invade a terra. Duas figuras históricas se materializam diante deles. Um representando a lei, outro representando os profetas, e o Cristo representando a graça. Elias, os profetas, Moisés, a lei. E ele olha tudo aquilo, aquela cena do céu invadir. De repente os dois somem como um símbolo que a era dos profetas se acabou. A era
da lei acabou, e agora chegou o tempo da graça, e o tempo da graça está estabelecido, Cristo fica. Ele contempla isso. Tem a história de pisar na água, quando todo mundo está apavorado com a morte, no mar revolto, todo mundo dizendo a gente vai morrer, eles olham para alguma coisa distante, parecia um fantasma, com o coração carregado de pavor, eles percebem que é Jesus, e Jesus convida para ir até eles, para que eles saiam do barco. Somente Simão Pedro tem a coragem. Quem sabe quando ele coloca o primeiro pé na água, ele é Pedro, mas à medida que ele vai andando como Pedro, tem um Simão dentro dele, e o Pedro, que faz ele ser carregado de fé para andar no mar, ao mesmo tempo é possuído pela consciência de Simão e ele afunda. E quando ele está ali tomando um pouco de água, quase perdendo o fôlego, vem Jesus, toma nas mãos e, quem sabe com uma boa gargalhada, diz a ele: meu amigo, por que você não conseguiu dar mais uns 4 passos como Pedro? Você dá 4 passos como Pedro e depois você anda como um Simão. E aí chega o dia que o caminho do Calvário está muito perto. E Jesus começa a abrir de forma sutil para onde ele vai. Ele começa a soltar para os seus amigos íntimos que o dia da crucificação se aproxima. E quando Pedro percebe a notícia oculta que está sendo revelada, ele fala: não, sozinho você não vai. Sozinho não lhe deixarei ir. São anos de caminhada. Tem amor profundo no coração por você. Você pode até morrer, mas eu morro contigo. Eu posso até não ter forças para impedir a sua crucificação, mas terão que me crucificar contigo. Mas sozinho você não fica. E Jesus olha nos olhos de Simão, filho de João, sabendo que ele não é Pedro. Naquele instante diz: amigo, o galo vai cantar, mas antes que ele cante, você vai me negar 3 vezes. Ele alerta a consciência desse homem, isso que me deixa extremamente preocupado com essa capacidade de esquecer daquilo que foi avisado. E ele começa a sondar a crucificação. Ele vai acompanhando. Quem sabe na torcida, que alguma coisa desse errado, ou que o próprio Cristo jogasse aquela turma para o alto, mandasse descer fogo do céu, como uma vez ele mesmo propôs. Quem sabe em algum momento ele vai reagir, ele não vai deixar, ele não vai permitir, ele não vai ser aquilo que Isaías disse que ele seria, como ovelha muda, levada ao matadouro, não vai abrir a boca, não, ele vai reagir, quem sabe olhando de longe, na esperança que tivesse um grito messiânico, que derrotasse todo mundo que o levasse, que estava o levando ao Calvário. Ele vai caminhando e de repente alguém se aproxima e fala: ô, ontem quando a gente pegou Cristo, você não estava lá? Ele olha e fala: não, você está confundindo. Eu não conheço, nunca vi. Estou no barco com vocês, estou aqui no movimento. Eu estou na passeata. Eu não conheço esse homem. E continua observando. Ele vai caminhando. De repente, num grupo menor, alguém se aproxima e fala: ô, eu já vi você perto dele. Eu já vi você junto dele. Eu acho que você está acompanhando. Você está aqui, mas você já esteve lá com ele. Você não era um deles? Ele fala: nunca vi. Não conheço. Ele passa agora perto de um outro cenário onde tem uma fogueira. E homens estão ao redor, olhando para tudo aquilo, e alguém levanta e fala: o jeito de você falar lembra. Não é só a característica, é o tom da voz, é o jeito que fala. Você se parece demais com ele.
Ele fala, nunca vi, não o conheço. No mesmo instante o galo canta. E ele lembra da voz do mestre que disse a ele, você vai me negar. Isso era sexta-feira. Foram dias de chutar pedra e chorar solitariamente. É o homem que está agora destruído, porque ele não conseguiu ser o que ele imaginava que já estava sendo. É o homem que foi confrontado para ser um Pedro diante dos algozes do seu mestre, e ele diz não, e ele agora mostra a covardia, sendo um Simão, sendo um filho de João. E aí são 3 dias que ele passa lembrando disso, sendo torturado. E você vai ver que no dia da ressurreição, quando Jesus aparece, ele fala, diz para todo mundo, e parece que existe um bilhete especial para ele. Diga para todos e a Pedro. Fala para ele que tem a ressurreição, que a morte não teve a última palavra, que mesmo ele não sendo um Pedro até agora, até 3 dias ele ainda era Simão, a história da ressurreição poderá construir nele tudo aquilo que ele precisa para se tornar um Pedro. E diante de 3 dias de alguém extremamente frustrado com o que é, ele chama alguns e fala, vou pescar, vou fazer o que eu fazia. Agora, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua história? O que isso tem a ver com o nosso dia, com a nossa hora? Essa natureza caída que a gente carrega, que nos impede de ser aquilo que a gente deveria ser, ao mesmo tempo que o caminho do Evangelho nos possibilita o tempo todo o recomeço. Tem hora que a gente não está frustrado com Deus, a gente não está decepcionado com a comunidade, a gente não está decepcionado com a liderança que a gente tem, com a família que a gente possui. A nossa frustração é com aquilo que a gente é, com a nossa incapacidade de ser gente sólida, com a vergonha que a gente carrega dos atos que cometemos de forma impensada. Essa maldita natureza que vai o tempo todo fazendo a gente oscilar, ser vulnerável, que faz a gente se envergonhar daquilo que a gente diz, daquilo que a gente faz, por onde a gente anda, como a gente constrói as nossas relações. Esse Simão, filho de João, que faz a gente ser o pai imperfeito, o esposo imperfeito, constituindo uma família imperfeita. Essa natureza do homem que é filho de seu Sebastião, da dona Casturina, que não faz com que eu seja um amigo perfeito, um pastor perfeito, que o tempo todo vai me massacrando, e eu tenho que pegar toda essa história e jogar aos pés dele, e deixar com que a graça de Deus me aperfeiçoe, mas também me humilhe. Essa natureza que me leva à compreensão que eu tenho um grande não pode diante de mim a partir das minhas próprias forças. Essa natureza caída que me dá a consciência que eu só fico de pé, não porque eu tenho forças no meu tornozelo, no meu joelho, é porque é uma força que não vem de mim, me permite negar aquilo que eu gosto. Mas não é porque eu deixei de gostar, não é porque eu não quero,
É porque uma natureza que cada dia vai crescendo em mim, vai fazendo com que eu tenha capacidade de negar aquilo que a natureza do seu filho de João, como um Simão, me convida a viver, me convida a ser. Todos nós carregamos a maldita natureza pecaminosa de ser filho da carne, de fazer a afirmação que Davi fez sobre si mesmo: em pecado fui concebido, em pecado concebeu minha mãe. E equilibrar isso na caminhada do discípulo, na relação com o mestre, é o grande desafio. Esse processo de ir mortificando diariamente essa natureza pecaminosa, de viver a vereda do justo que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dessa jornada que é de fé em fé, de glória em glória, que a Bíblia chama de santificação, de aperfeiçoamento. É para isso. Eu ando com Jesus para cada vez mais perceber uma natureza pecaminosa sendo morta na consciência, no coração, e a natureza dele crescendo cada vez mais. E a imagem dele desenvolvendo. E eu vou oscilando entre ser um Simão, filho de João, e ser um Pedro. E ele se responsabiliza por toda essa construção, por tudo isso, para que eu seja aquilo que ele quer que eu seja. Eu não consigo reconhecer que a gente é filho de João, é reconhecer a incapacidade de se transformar a partir de si mesmo. É o reconhecimento que a gente não consegue ser diferente a partir das próprias forças. É o reconhecimento que a gente não consegue mudar a gente mesmo. É a falência da nossa moralidade a partir dos nossos conceitos e daquilo que a gente é. É a falência do ser humano. É a total decadência, aquilo que a gente acabou de cantar, é a afirmação do caos existencial. Eu sou um caos diante de Deus, eu não consigo me consertar. Por quê? Porque eu sou Simão, filho de João, e não consigo sustentar a partir de quem eu sou as afirmações que eu faço sobre o meu futuro. A segunda coisa, que nessa caminhada do discípulo, de ser discípulo, ninguém vai se perder porque um dia caiu. A gente só se perde quando a gente perde o desejo de ficar de pé. Ninguém vai se perder na vida porque um dia caiu. Você só vai se perder quando no seu coração você perder o desejo de ficar de pé. O cenário é do encontro. E aí tem olho no olho. Tem conversa franca. E o ambiente é: você quer recomeçar? Você quer reconstruir sua história, Pedro? Você tem desejo ainda? Você tem esperança de ser um homem diferente? Então o Evangelho é para você, Pedro. Essa capacidade da gente, mesmo no chão, na lona, dizer: eu quero voltar. Ninguém se perde porque caiu. Essa comunidade é o símbolo disso.
que as histórias são as histórias dos caídos, de quem já tombou na vida, de quem já deu de cara, caiu, e sabe as consequências da queda. Mas por que a gente está aqui? Porque de forma sincera, a gente está dizendo a Cristo que a gente tem o desejo de ficar de pé. Que a gente não quer ser gente que vive uma história caída, mas eu quero ser um esposo que anda de pé. Eu quero ser um pai que educa um filho de pé. Eu quero ser um amigo que constrói relações de pé. Eu quero ser um homem na cidade que anda pelas ruas de pé. Mas como eu sei que a capacidade de ficar de pé já não é mais minha, eu olho para Ele. E viver o Evangelho é dizer para Jesus o tempo todo que mesmo caindo, a gente está caindo nele, para Ele. E que em Cristo a gente cai para o alto, a gente cai na graça, a gente cai se arrependendo, a gente cai chorando, a gente cai dizendo que a gente não quer ficar caído, a gente não cai sorrindo, a gente já não cai mais com prazer, a gente já não cai mais irresponsavelmente, inconsequentemente, a gente já não cai mais chutando a vida, a gente já cai olhando para o alto, gritando por misericórdia, por compaixão, por amor divino, derramando diante de homens caídos, que carecem profundamente da glória de Deus. Uma carência da alma, do mais profundo ser, uma carência que toma o profundo da nossa alma, do nosso coração, que a gente não consegue viver se não tiver a visitação da glória. Mas a gente não quer. A gente quer olhar lá para frente. E mesmo sabendo dessa natureza maldita, a gente quer que o filho confesse que o pai foi íntegro. A gente olha lá para frente, a gente quer que a esposa ou o esposo afirme a integridade da relação. Mas a gente sabe que é impossível chegar lá a partir de quem a gente é. Então a gente vai dizendo para ele que o nosso desejo não é a queda. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, escreveu um livro chamado Tentação e disse, baseado na oração do Pai Nosso, que só cai em tentação aqueles que, durante um leve tempo, teve uma ausência de Deus na sua existência. Que cair em tentação é um retirar, é um esvaziar da presença divina. É um Deus que se vai, porque Deus se vai, a gente fica vulnerável a qualquer investida diante da natureza que a gente carrega. Que essa queda irresponsável é resultado de um ateísmo que a gente tem. Então, porque a gente diz que Deus não existe, a gente faz o que a gente quer. Mas o caminho do discípulo é o caminho de gente que mesmo caindo está dizendo para Deus um profundo desejo de ficar de pé. Agora, se você está com a Bíblia aberta, vamos para o verso 15. É interessante que ele se encontra com Pedro, provavelmente pela manhã, e passa o dia com Pedrão. Não fala nada. Sabe por quê?
Porque a gente só restaura alguém depois que a comunhão está restaurada. Ninguém pode ser transformado e restaurado com comunhão quebrada. Primeiro ele restaura a alegria da relação e da comunhão. Ele brinca, pesca, faz ele lembrar daquele dia que ele foi chamado para seguir e tornar-se pescador de homens e não de peixes. Porque o cenário era o mesmo, redes cheias, milagre acontecendo. E aí, depois de passar o dia junto, depois de terem comido, símbolo da comunhão, uma boa refeição, uma mesa colocada, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Aí ele olha para Jesus e olha para a fogueira. É um cenário muito parecido com o da negação. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Uma negação já está resolvida. Tornou-lhe perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O caminho do discípulo é um caminho da relação do amor por Jesus, por Cristo. O caminho da restauração, da natureza divina invadindo a natureza caída, é um ambiente cercado por amor. Se você quer recomeçar a sua vida com Jesus ou continuar caminhando com Jesus, saiba que a única coisa que pode sustentar a sua caminhada é uma profunda relação de amor, onde você vai andar com Jesus pelas amarras invisíveis do amor. É impossível andar com Ele sem isso. Está dizendo: se você realmente quer viver comigo, andar comigo, você tem que me amar. É a única coisa. Não dá para viver toda a experiência do reino se você estiver pensando em qualquer outra coisa. Se você quer ser pastor, se você quer apacentar as ovelhas, Pedro, aprende a me amar. O fim último da vida do ser humano: amar a Deus e glorificá-lo. O que é um discípulo? É alguém que ama a Cristo, ama mais do que si mesmo, que vive uma relação de amor, de um coração que pulsa por Ele, de uma alma que o deseja, de uma vida que o tem como referência, que olha para o Evangelho com uma fascinação, com uma paixão, que fala sobre Ele, que ensina sobre Ele, que conversa sobre Ele, que diz sobre Ele para o mundo, que faz dele a notícia dos lábios, que faz dele a alegria do coração, que ao olhar para Ele os olhos se encantam, o coração se enche de esperança, a alma se alegra, mas toda a vida é vivida, envolvida por Ele, para Ele. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. O grande significado da vida está nessa relação amorosa, nesse prazer constante de amá-lo e ser amado por Ele, de saber que a plenitude do amor repousou nele por mim, e a plenitude do meu amor é para Ele. Não há nada que eu faça que Ele vai me amar mais, não há nada que eu faça que Ele vai me amar menos. Ele ama, acabou. E é nessa relação amorosa que a vida se estabelece. E nada
Nada nos fará negar este amor. É isso que Paulo vai dizer, que está certo, que nada nessa vida, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem potestades, pode separá-lo do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A gente está seguro nesse amor que nos seduziu e a gente ficou seduzido, nessa cruz que foi levantada e foi nos atraindo para Ele, foi nos jogando em meio às dores, às angústias, às quedas, aos problemas, aos sofrimentos, a gente foi lançando-se para Ele cada vez mais, e de repente, diante de toda a nossa existência, toda a nossa história, a hora que a gente se viu, a gente estava nos braços dEle, para sempre. E aí a gente olha para toda a nossa história e diz: tudo tem a ver com o amor de Deus, e aquilo que a gente não entendeu, tudo bem que a gente não entende, mas isso não faz a gente afirmar que Ele não nos ama. Ser discípulo é viver esse amor. E como resultado desse amor, a gente vive comunidade, a gente vive igreja, a gente serve, a gente entrega o melhor que a gente tem para a vida. A gente sai para o trabalho e entrega o melhor que a gente pode, porque a gente é amado e a gente ama. A gente não consegue mais viver uma história onde não é cercada pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve carta aos Filipenses, ele diz: eu quero que o amor de vocês transborde, cresça, invada o ser de vocês e vai caindo pela vida, vai transbordando, vai jorrando a partir de quem vocês se tornaram em Cristo Jesus. E para a gente orar, o último recado que ele dá para o Simão, filho de João, que a cada dia vai se tornando um Pedro, para ele apacentar as ovelhas, para ele cuidar das coisas que Deus havia colocado em suas mãos. Ou seja, a caminhada do discípulo é uma caminhada de gente que mesmo caindo está de pé. Mas para ficar de pé, você tem que se envolver com a missão de Deus, com o reino de Deus e com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Pedro, você caiu, mas eu sei que você me ama. E a partir de agora o convite para você é o mesmo que eu fiz lá atrás: se envolva. Apacenta. Se envolva com a minha missão. Participe daquilo que eu estou fazendo na alma, no coração das pessoas. Participe da minha história, na história de cada ser humano que você cruzar pela vida. Apacentar as ovelhas não é esse negócio de empoderar um pastor, não é derramar uma unção sobre um homem e ele fica agora um ser mais especial no mundo, e agora ele tem o poder que vem de Deus para pastorear. Não, é mais profundo do que isso. É ter a percepção e se envolver com aquilo que Deus está fazendo em cada coração ao nosso redor. Apacentar as ovelhas, para a gente que compreendeu a vida como vida em missão, é olhar para tudo que está acontecendo à sua volta e perceber o movimento de Deus e se envolver nisso. Apacentar as ovelhas é conseguir compreender o movimento de Deus na sua casa, na vida do esposo, da esposa, na vida dos seus filhos, na escola, no trabalho, na universidade, e se envolver com o movimento misterioso, amoroso, carregado de compaixão e gracioso de Deus ao nosso redor. E a gente vai se envolvendo nisso. E vai tocando a alma das pessoas. Vai conseguindo penetrar no coração das pessoas.
vai conseguindo perceber as lágrimas de quem sofre, as dores das pessoas, as angústias, os dias difíceis, e a gente vai apacentando o mundo, a gente vai acalmando a terra, a gente vai sendo uma oração respondida, a gente vai sendo um sinal histórico de Deus para a gente destruída na alma, no coração. A gente vai aliviando a carga de gente que está vivendo encurvada. A gente vai aliviando a consciência de gente que carrega a condenação. A gente vai tirando a vergonha de gente que já não olha mais para o alto, nem para o lado, gente que só vive para baixo. A gente vai arrancando os dias escuros de gente que vive um profundo abismo na alma, no coração. Se você quer ficar de pé, vai vendo o que Deus está fazendo nas almas, nos corações ao seu redor. Vai percebendo. Tire a sua vida do piloto automático. Tire a sua vida da insensibilidade. Tire a sua vida das tarefas incansáveis, do cansaço, e vai percebendo a vida. Vai olhando para o lado, vai olhando para o outro. Não perceba a relação com Jesus como uma relação de consumo, onde você absorve tudo que Ele tem e você fica satisfeito. Não, vai olhando a vida com Jesus como uma vida de doação, uma vida de entrega, uma vida que se libera, que vai percebendo as coisas ao seu redor. Como ser discípulo, carregando em nós uma natureza caída. Primeiro é essa afirmação, uma confissão, que a gente jamais ficará de pé, baseado nas nossas próprias forças, porque a gente é um Simão, filho de João. A gente é filho de gente caída, que nasce com natureza caída, e se constitui a partir de uma história caída. Segunda coisa, que só fica caído o discípulo, quando ele perde o desejo de ficar de pé. Haverá sempre um movimento amoroso de Deus, reconstruindo histórias quebradas e de homens e mulheres caídos. A terceira coisa é que se você quer ter uma relação de discipulado e de caminhada com Jesus, é fundamental que você compreenda que toda essa história está extremamente ligada a uma relação de amor por Jesus, em amá-lo e ser amado por Ele. E quarto, é conseguir apacentar a existência dos outros, apacentar os corações, acalmar a vida, orar pelo outro, abraçar alguém, abrir na agenda o espaço para escutar histórias duras, abrir sua vida, enxergar o mundo a partir daquilo que Deus está fazendo e não num desejo profundo de preservação de si mesmo. Que Deus continue a construir na história de todos vocês a natureza dele. Que a cada dia vocês sejam menos filho de João e menos Simão. E que cada dia mais vocês se tornem o Pedro, o homem e a mulher que Deus quer que vocês sejam, a partir de um desejo profundo dele demonstrado na cruz. Que a sua história seja a história do terceiro dia, a história da ressurreição. É na ressurreição que a gente vive, é no terceiro dia, é no domingo pela manhã. A nossa história não acaba na sexta-feira à noite. A nossa história não acaba diante das nossas quedas e deslizes. A nossa história recomeça na ressurreição e a vida. E Ele está aqui. Cristo está neste lugar. Ele é a ressurreição e a vida. Ele está com a gente. A presença mística de Cristo, misteriosa, está nesse lugar. Para levantar a gente caída, fortalecer os seus pés e te dar sentido para a vida e apacentar a sua alma. Amém?